vamos ter um momento de estudo. Eu vou tratar nesses dias de encontros com Jesus. Hoje nós estaremos falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana. É João 4, Evangelho de João, capítulo 4. Já para os irmãos ficarem atentos, próxima quarta-feira será João 9, o encontro de Jesus com o cego de nascença. Tá? Se os irmãos puderem ler, porque a gente não pode ler o capítulo todo. Tá? Hoje é João 4. Meus irmãos, esse capítulo, ele é muito impressionante porque nele acontecem alguns fatos que merecem a nossa consideração. Não leremos o capítulo, não é? Mas faremos alguns destaques dentro do capítulo, que os irmãos conhecem muito bem essa narrativa, né, do apóstolo João. E Jesus, ouvindo que os fariseus estavam falando que Jesus estava batizando mais do que discípulos do que João Batista, né? Aí Jesus, sabendo disso, Jesus toma a iniciativa aí o texto diz que ele retornou, voltou para Galiléia, ele estava na Judéia, Jerusalém. Aí, irmãos, o autor faz um apêndice para fazer uma observação, e diz assim: mesmo que Jesus não batizasse, mas eram os seus discípulos que batizavam, né? Jesus mesmo não batizava. Então, os fariseus ficaram sabendo ouviam que Jesus estava fazendo mais discípulos do que João. Jesus sentiu nisso uma intempestividade no tempo da sua entrega por nós, né? Não era o momento. Então Jesus se retira, sempre se retirou, até quando ele reconhecia que o momento não era aquele. Então, irmãos, nós temos um primeiro destaque, no verso 4, quando, então, assim, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Não posso sair, né? Havia outro caminho mais curto. Mas aqui Jesus precisava passar por Samaria. E a única forma de entendermos por que Jesus precisava atravessar a província de Samaria, porque Jesus já tinha um encontro marcado. Jesus já estava com um encontro marcado que os discípulos não sabiam, ninguém sabia, a própria mulher não sabia, apenas Jesus, na sua onisciência, ele sabia que havia um encontro marcado ali nas redondezas de Sicar, exatamente no poço que Jacó abrira, e dele, a mulher diz que dele bebeu Jacó, bebeu os seus filhos e o seu gado. E agora os samaritanos, agora na época de Jesus, estavam também usando o poço para saciar a sua sede. Diz o texto que a mulher foi em torno do meio-dia. Jesus chegou, assentou-se perto da fonte, da poço, né? E os discípulos foram comprar alimento. Jesus ficou ali, aparentemente descansando, né? Então, ao meio-dia, a hora sexta, aí na Bíblia, vem essa mulher. Alguns questionam que ela veio porque era uma mulher que não era de muito bom relacionamento e tal, mas ela demonstra ser uma mulher muito bem relacionada, depois quando ela faz a sua missão missionária, não é? Talvez fosse aquele único tempo que ela encontrou para pegar água. Ou talvez, quem sabe, a água que ela tinha para a manutenção deu só até o almoço, ela agora precisava de mais água. Levanta-se algumas questões, mas eu acho que a questão de dizer que ela não tinha um bom relacionamento, aquela questão que Jesus levanta de ela não ter marido, ela é bem relacionada, né? Irmãos, esse é o primeiro destaque. Nada acontece longe da sabedoria ou do saber de Deus e de Jesus. Nada acontece às escondidas. Jesus sabe todas
as coisas. Jesus tem entendimento do presente, do passado e do futuro, né? O presente nós só temos conhecimento até aqui. Até aqui eu sei que estou aqui, mas daqui a 10 minutos eu não sei mais. Jesus sabe, né? Nós sabemos que estamos aqui agora, nesse culto, mas quando terminar o culto, nós vamos para casa, não sabemos mais nada. Jesus já sabe. E Jesus sabia que aquele encontro estava marcado, né? Exatamente naquele poço ali onde Jesus ficou aparentemente descansando. Mas ele não estava descansando, ele estava esperando a mulher. E a mulher veio. Então nós temos um primeiro diálogo. Um diálogo no qual a mulher trata Jesus com uma indiferença muito grande. Jesus diz, dá-me de beber. Jesus dirige-se à mulher e diz à mulher, dá-me de beber. A mulher retruca, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana. Como sendo tu judeu? Essa é uma expressão dura num primeiro contato. Dá-me de beber. Ora, irmãos, a mulher tratou Jesus como se Jesus fosse, na verdade, era um desconhecido para ela. A mulher era conhecida de Jesus, mas Jesus era um desconhecido para ela. E ela então diz, olha, como sendo tu judeu, vem se dirige a mim, que sou samaritano. Então Jesus começa a conversar com a mulher. Então Jesus diz assim, se tu conhecesses, ou se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus faz a sua oferta, da forma como fez a oferta para os irmãos, né? A todos nós recebemos um dia uma oferta por meio de um apelo, né? Apelo feito por um pregador, mas ele era Jesus oferecendo a sua oferta de salvação para todos nós. Mas, irmãos, aí já houve uma mudança. A mulher responde, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Como, pois, tens água viva? Ela agora, em vez de tratar Jesus como um estranho, já o chama de Senhor. Houve um progresso no relacionamento, ou na conversa de Jesus com a mulher. Ela agora trata Jesus de Senhor. E ficou curiosa, Jesus chamou a atenção daquela mulher, quando ele falou, se tu souberas, conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher chama Jesus de Senhor, e isso é um grande progresso no diálogo que Jesus trata com a mulher. Então Jesus diz, quem beber desta água, da água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, jorrará nele como uma fonte, a jorrar para a vida eterna, né? A mulher novamente chama Jesus de Senhor. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não precise mais buscar água nessa fonte, né? Vem, dá-me desta água, Senhor. Ela volta a chamar Jesus de Senhor. Mas Jesus continua o seu diálogo, Jesus conduziu o diálogo de forma, apenas Jesus, talvez, né? Talvez nós não tenhamos condições de travar um diálogo desse, porque Jesus em seguida diz, chama teu marido, vem cá. Jesus dirige-se à mulher e diz, chama teu marido, quero conversar com ele. Jesus já sabia a resposta. E ela diz, não tenho marido. Aí algumas pessoas já levantaram a questão que é a razão dela ter ido pôr a água meio-dia, né? Que era um horário que ninguém ia, mas não. Aí a mulher diz, Senhor, diz, vai, chama teu marido. A mulher responde, não tenho marido. Jesus diz, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu. Isso disseste com verdade. Quer dizer, a mulher foi verdadeira. Ela não se intimidou. Senhor, meu marido está muito ocupado, meu marido não pode vir, está no trabalho. Não, eu não tenho marido. E Jesus disse, você foi verdadeira. Você é uma mulher verdadeira.
Você merece ter esse encontro comigo. Então, quando Jesus diz, vejo que tu não tens, disseste bem, não tens marido, porque 5 já tiveste, este que agora tens não é teu, falastes a verdade. Aí ela diz, Senhor, vejo que és um profeta. Olha que progresso no crescente da mulher, no relacionamento. Olha a mulher agora chamando Jesus de profeta. Ela começa tratando de forma indiferente, chama de Senhor por 2 vezes, aqui novamente ela repete Senhor, só que ela diz, vejo que tu és um profeta. Então a mulher está passando por um processo de abertura de mente e coração para entender quem é Jesus. Isso acontece no processo de conversão, né, irmãos? O processo de conversão que os irmãos passaram e nós passamos é assim. A gente vai tendo o entendimento de quem é Jesus, até que chega o ponto de termos tomado a decisão que tomamos. Mas, meus irmãos, olha, agora quando a mulher vai, o texto diz que ela deixa o cântaro, né? Ela que veio buscar água, talvez sem água em casa, mas ela deixa o cântaro, volta à cidade e vai chamar os homens da cidade. Por isso que eu acho que aquela mulher não era tão ruim de relacionamento. Ela chama os homens da cidade e diz assim, vinde comigo e veja um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Este será porventura o Cristo? Olha agora, e agora o processo? O crescente, indiferente, Senhor, profeta. Agora, será porventura ele o Cristo? Ela, com essa deixa, ela chamou a atenção de todos. Será que nós estamos sendo visitados pelo Cristo? Vim. O texto diz, vinde comigo e veja um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não será ele o Cristo? Essa aí, o povo estava maduro para reconhecer e ver o Cristo, né? Então, disse, vamos ver quem é. Vamos ver. E foram aqueles homens para ver que era aquele homem, quem era aquele homem que aquela mulher encontrou, ou o homem encontrou com a mulher, e ela agora fazia aquele convite. Venham comigo. Vejam um homem que falou tudo quanto tenho feito. Porventura, não será este o Cristo? E os homens da cidade vieram com ele. Voltemos ao verso 4, quando diz lá que era necessário que Jesus passasse por Samaria, ou atravessasse a província de Samaria, né, como está na minha Bíblia. Veja, irmãos, esta necessidade. Por que essa necessidade de Jesus passar por Samaria? Porque Jesus tinha ali uma grande colheita. Ali havia uma grande colheita. Colheita de almas. Colheita de pessoas que passariam a amar e seguir a Jesus. Pessoas que estariam abrindo seu coração para receber Jesus. Estava saindo da Judéia, porque lá certamente os fariseus iriam promover uma perseguição, em virtude de Jesus estar batizando mais do que João, e João era o que estava em evidência, embora João já tivesse dito no capítulo 3, importa que ele cresça e que eu diminua, não é? Mas os fariseus não entendiam assim, João ainda era a evidência. Jesus estava começando, e Jesus havia sido batizado por João. Então eles se firmavam muito em João como sendo o grande. Mas João mesmo já dissera, importa que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus precisava passar por Samaria, porque em Samaria haveria uma grande colheita de almas. E Jesus não perde a oportunidade. Não se preocupe tanto, né? Claro que a gente se preocupa com os nossos filhos ou parentes que estão afastados, que estão longe. Claro que a gente se preocupa. Mas não perca sono por isso. Jesus está de olho neles. Jesus está de olho nos nossos familiares. Jesus está de olho em nossos parentes que não congregam, conhecendo o Evangelho, mas resolvem se distanciar.
Claro que nos preocupamos. Dizer não se preocupem é forma de falar. Mas não se preocupem tanto, porque Jesus está de olho neles. Eles não estão longe do olhar de Jesus. Deus tem o foco em vidas. E nossos familiares estão no foco salvador de Deus. Meus irmãos, agora, quando aqueles homens vêm, chegam e creem, e o verso 42, aqueles homens dizem à mulher: ora, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós ouvimos, nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O verso 42. Nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, isso é um testemunho de samaritanos, não é de judeus, não. Pessoas que não eram queridas por judeus. Pessoas que eram desprezadas, pessoas que não eram, assim, tidas como boa fama. Mas esse povo chega ao conhecimento de que Jesus é o Salvador do mundo. E essa expressão está ecoando até os nossos dias. Essa palavra daqueles homens tem força até os dias de hoje e continuará tendo. Porque Jesus é realmente o Salvador do homem, do mundo, e Salvador pessoal de todo aquele que crê. Que coisa maravilhosa é ter um encontro com Jesus. Eu sei que os irmãos tiveram seu encontro com Jesus. Né? Eu sei que os irmãos tiveram um momento especial quando se encontraram com Jesus. É inesquecível, irmãos. É inesquecível. O pastor Roberto, ele dizia sempre, se você não sabe dizer a diferença do seu encontro com Jesus de antes para depois, pense bem na sua conversão. Porque é algo, irmãos, que você não tem, né? O chão sai de baixo, você sobe. É algo assim maravilhoso. E agora nós temos esse encontro aqui maravilhoso, quando esses homens dizem, olha, mulher, não é mais porque você falou, tudo bem, você deu a sua palavra, você nos trouxe a oportunidade de ver o Salvador do mundo, agora nós temos ouvido e cremos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ora, irmãos, o verso 39 nos informa que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher. Mas o verso 41, os irmãos podem conferir, nós vamos ver que ele diz assim, muitos outros creram, além daqueles. Possivelmente esses muitos outros seriam de outros arredores ali de Sicar. Seriam outras pessoas porque esses samaritanos que foram, pediram a Jesus, fica conosco. E o que aconteceu aí? Na sua Bíblia vai dizer, e Jesus ficou com ele 2 dias, com ele em Samaria 2 dias, ali em Sicar. Ele disse, Senhor, fica conosco. E Jesus, que estava de passagem, ficou ali com aqueles homens 2 dias, evangelizando, colhendo almas, salvando pessoas. E então, o verso 41 registra, muitos outros creram nele, além daqueles de Sicar, outros creram em Jesus, aí diz assim, por causa da palavra dela, ou da sua palavra, né, que é a palavra da mulher. Por causa da palavra de uma mulher, que, segundo alguns, ela era um tanto discriminada, não sei, mas o certo é que ela não era casada. Ela não era uma mulher bem-sucedida nos relacionamentos, em casamento. Era uma mulher que trouxe um estigma assim, não muito boa. Mas Jesus abençoou aquela mulher. E abençoou com a salvação, irmãos. Aí então nada mais era importante. O importante agora era Jesus na vida daquela mulher. E então, irmãos, nós temos esta maravilha de encontro de Jesus com aquela mulher. Mas eu deixei a parte que está no verso 25 e 26 para o final, porque eu acho que essa é a conclusão que deve ser feita. É o primeiro diálogo, quando o segundo diálogo, Jesus diz, a mulher diz assim, eu sei, Jesus falando, olha,
Jesus, ali nós descobrimos, Jesus fala sobre a verdadeira adoração, não é isso? Os irmãos conhecem o texto? Ele disse, olha, vê a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não é? E tal. Aí ela diz assim, eu sei que quando vier o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Quer dizer, eles tinham a esperança de ver o Messias. Eles estavam aguardando também o Messias. Agora, irmãos, olha essa expressão de Jesus. Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Eu garanto que aquela mulher não resistiu. Eu garanto que aquela mulher tremeu. Garanto que aquela mulher precisou sentar-se. Irmãos, Jesus falando uma palavra dessa a uma pessoa que pecadora, e agora a pessoa sendo evangelizada, e a pessoa diz, olha, eu sei que o Messias vai vir, eu estou aguardando o Messias, eu estou esperando o Messias, nós sabemos que ele vem. Aí Jesus diz, mulher, eu sou. Eu sou. Sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Irmãos, isso aí é muito forte, em termos de declaração de Jesus. Jesus, então, dá esta palavra, e este é o ápice do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Esse é o ponto mais elevado desse encontro, é quando Jesus se manifesta à mulher. E então, irmãos, nós temos aqui em Êxodo 3,14, quando Moisés diz assim, Senhor, o que eu vou dizer quando disserem, quem te enviou? Jesus diz, olha, Deus diz, olha, você diz, eu sou, me enviou a vós outros. Deus diz, eu sou. Então você diz, eu sou, me enviou a vós outros. É a mesma expressão que Jesus usa. Jesus usou várias vezes. Uma vez Jesus usou essa expressão e os fariseus quiseram apedrejar Jesus. Quando os irmãos vão lembrar. Então eles disseram assim, és tu mais velho do que nosso pai Abraão? Tu não tens 30 anos e queres ser mais velho que nosso pai Abraão? Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles pegaram em pedra. Não resistiram à expressão de Jesus. Porque, irmãos, essa expressão é uma das expressões mais fortes no Velho Testamento e aqui no encontro de Jesus com esta mulher. Também vai ter no encontro de Jesus com o cego. Tá? Irmãos, entendemos que estamos diante de um encontro tão maravilhoso, mas o que eu quero dizer é que um dia o Senhor Jesus também se manifestou aos irmãos, e esse encontro dos irmãos com o Senhor Jesus também foi maravilhoso. Continua sendo maravilhoso, porque cada vez que você se aproxima do trono da graça, você está tendo um encontro com Jesus, um encontro com Deus. A maravilha continua de termos sempre um encontro com Jesus. Jesus, pessoalmente, ele vem encontrar os seus para salvar, depois para levar para estar com ele. Sei que os irmãos receberam a Jesus, o aceitaram e estão firmes no Senhor. E que ele nos abençoe, né? Continue nos abençoando, para que nós permaneçamos firmes também proclamando o Evangelho. Aquela mulher não tinha nenhuma experiência, não tinha nenhum curso teológico, ela não tinha nenhuma escola, tinha assistido nenhuma escola dominical, ela nunca tinha assistido nenhum culto de oração, mas ela teve um encontro com Jesus e a vida dela foi tremendamente impactada, né? E ela se tornou a primeira missionária no Novo Testamento. Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, ter os nossos pedidos. Nós não vamos, esses pedidos estão